Olá, que a graça e a paz do Senhor estejam contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero convidar você a inscrever-se aí no meu canal, acionar o sininho das notificações, deixar um like aí para nos ajudar, se você gostar do vídeo, e também compartilhar este canal nas suas redes sociais para me ajudar mais um pouquinho aí. Se você puder fazer isso, eu ficarei muito grato e vou orar por você. Seja muito bem-vindo também, você que já é inscrito em meu canal. Muito obrigado por acompanhar meu conteúdo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje mais uma lição na classe dos jovens, que é a lição de número 6, que tem por título Olhando para a Direção Errada. Nós vamos ver a história de Davi, que estava ocioso no seu palácio e olhou para Betseba, cometeu um adultério e depois mandou ainda matar o seu marido de Betseba para ficar livre, do seu erro, do seu pecado. Porém, Deus vê todas as coisas e nós vamos ver no desenrolar da lição que Davi sofreu as suas consequências. O texto principal está no Salmo 101, verso 3, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O resumo da lição: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas em nossa volta. É muito importante também que você realize a leitura do texto bíblico, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o 5, depois o versículo 15, o versículo 26 e também o versículo 27. Então você dá uma paradinha no vídeo, pausa o vídeo e efetue a leitura do texto, porque é muito importante. A lição ela tem 3 pontos, O primeiro, no tempo da guerra, ocioso. Vamos ver que Davi, ao invés dele ir guerrear, ele estava ocioso no seu palácio e isso contribuiu para que ele pecasse. O ponto 2, nós vamos estar vendo olhando na direção errada. Nós vamos ver que Davi olhou, cobiçou Betseba e cometeu um adultério. E 3, as consequências da ação de Davi. Nós veremos que Davi sofreu as consequências e não podemos esquecer de que todo ato tem a sua consequência, ou má ou boa. Todas as nossas ações nos levará a consequências. Isso é muito importante para nós pensarmos antes de agir e tomar decisões precipitadas. Então, o que nós vamos aprender hoje? Que mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. E por isso precisamos estar sempre atentos. Então Davi era um homem cheio do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele cometeu um adultério. Então isso não isenta nós que somos cristãos. O fato de pertencermos a uma igreja, sermos cristãos, não nos isenta de cair em tentação, de cair em pecado. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, para não cairmos e não sucumbirmos diante da tentação. O ponto 1 aí, no tempo da guerra, ocioso. Subtópico 1, o homem segundo o coração de Deus. Então, a palavra de Deus,
ela faz referência a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Você pode conferir isso em Atos 13 e 22. Davi teve diversas vitórias. Davi tinha o hábito de consultar a Deus antes de sair para as suas batalhas. Ele tinha o hábito de consultar a Deus. Davi, nas suas conquistas, ele conquistou Jerusalém e ele trouxe a arca do Senhor, né, para Jerusalém. Foi chamado de profeta, foi escritor de salmos. Diversos salmos no livro dos Salmos são atribuídos a Davi. Então ele era um homem com muitas qualidades, realmente um homem de Deus. Podemos considerar Davi que ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Subtópico 2, um homem de ação. Então a palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi, no caso de Betseba, aconteceu em um momento de guerra. Se você ler nas Escrituras, você vai ver que Davi ele tinha uma certa amizade com um rei chamado Naás, o rei dos Amonitas. E este rei faleceu e o seu filho Hanum assumiu o trono. E Davi, em um ato de condolências, né, ele envia alguns mensageiros ao filho de Naás, Hanum, que agora estava reinando sobre os amonitas, e ao invés de Hanum receber as condolências de Davi enviadas pelos seus servos, ele ultrajou os servos de Davi. Ele cortou a barba, uma parte da barba dos mensageiros e uma parte da roupa, envergonhando sobremaneira aqueles mensageiros de Davi. E não bastando isso, o rei Hanum alugou 33 mil homens, filhos de Amon, para lutar contra Israel. Então Davi, ele sempre estava envolvido em batalhas. Ele era um homem de ação, era um homem que estava sempre envolvido em alguma coisa. Subtópico 3, no tempo em que os reis saem para a guerra. Davi, como eu já disse, ele teve muitas batalhas e ele já havia vencido muitos inimigos. Derrotou os filisteus, derrotou os moabitas, os arameus, né? Suas vitórias lhe deram prestígio como rei e paz para a nação de Israel. Mas uma coisa nós precisamos notar aqui, que as vitórias de Davi talvez encheram o coração dele de autoconfiança, né? E isso levou a uma situação de despreparo. Ele, como no linguajar mais comum, ele baixou a guarda. E no tempo em que os reis saíam para a guerra, na verdade, ele ficou no palácio. E ali foi onde ele viu Betseba tomando banho e cometeu o adultério. Então não era momento de Davi descansar, mas era momento de alerta, pois o povo estava na guerra, vidas estavam em perigo, né? O nome do Senhor estava em jogo. Por quê? Porque Israel invocava o nome do Senhor nas batalhas. E quando Israel perdia, o nome do Senhor era blasfemado. E quando Israel ganhava, saía vitorioso, o nome do Senhor era glorificado. Então isso é muito importante notar, que Davi não se preocupou, era tempo de guerra. Não era para ele estar ali no palácio, era para ele estar na guerra. Mas ele não se preocupou, né? Ele baixou a guarda, confiando talvez no seu exército,
e ali, infelizmente, ficou no palácio, ocioso, sem fazer nada, e aí aconteceu o que aconteceu. Então é um apelo, né, um conselho para nós, todos cristãos, não só os jovens, né, essa lição na classe dos jovens, mas serve para todos os cristãos. Não podemos ficar ociosos. Há um ditado popular, né, não está registrado nas páginas das Escrituras, mas é um ditado até certo ponto correto, que a mente vazia é oficina de Satanás. Então, quanto mais você fica ocioso, mais você vai pender para o pecado. Por isso que nós devemos, principalmente os jovens, estar envolvidos na obra de Deus, sempre envolvidos na obra do Senhor. Então, terminamos esse ponto. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui que nós vamos interagir com você. Ponto 2, olhando na direção errada. Subtópico 1, Davi estava passeando pelo terraço. Nós já vimos que o povo estava em guerra, era a época em que os reis saíam para a guerra, e a palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço do palácio. E daquele lugar ele viu uma mulher, começou a observar uma mulher que estava tomando banho. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, e versículo 2, você pode conferir isso. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. Então ele estava passeando no terraço, e aqui na nossa revista diz assim: aquela visibilidade chamou a atenção de Davi e foi o começo de sua queda. Batseba era mulher muito formosa à vista, e o coração do rei havia sido envolvido pelo desejo. É o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Que ninguém é tentado a não ser pela própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então Davi deixou-se envolver pelo desejo de uma mulher, por uma mulher, melhor dizendo, que não era a sua esposa. E nós vamos ver agora no subtópico 2, o adultério consumado. Então, ele soube que ela tinha uma família. Davi sabia que Betseba tinha uma família, tinha um marido. Mesmo assim, essas informações não frearam o ímpeto do rei. Ele envia mensageiros para falarem com a mulher, a fim de que ela fosse para o palácio, onde o rei a esperava. Ali Davi consumou, um dos seus pecados, que foi o adultério. Olha que coisa interessante, né? Ele manda se informar sobre quem era a mulher, ele tem informação de que ela era casada, e mesmo assim, o desejo, o pecado já tinha tomado conta do coração de Davi, de tal maneira que ele não conseguiu mais refrear o seu desejo. E foi onde que ele cometeu o adultério. Subtópico 3, ele comete um outro crime, né? Matando um marido e soldado honrado. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 11, versículo 14. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Agora olha o versículo 17. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Olha aí
que trama maligna que o rei Davi, segundo o coração de Deus, tramou, né? Ele mandou uma carta, o próprio Urias levou essa carta, olha que coisa tremenda, né? O próprio Urias levou a carta até Joabe e na carta estava a sentença do próprio Urias. Davi tinha ordenado, coloca ele na frente, quando a batalha estiver apertando, vocês deixem ele sozinho para que ele morra. Que traição tremenda. Não bastasse o adultério, agora Davi comete, né, um assassinato pela espada dos inimigos. Isso aqui é uma lição tremenda para nós. Tudo começou com um olhar na direção errada. Tudo começou com um olhar, depois veio o desejo, veio o adultério, veio o assassinato. Isso é terrível aos olhos de Deus. Então vigiemos, né? Tenhamos cuidado de onde nós colocamos os nossos olhos, porque uma simples olhada pode virar algo muito pior se nós não barrarmos os desejos errados, repreendermos, vigiarmos e orarmos e repreendermos em nome de Jesus. Tomemos muito cuidado com isso. Esse segundo ponto também nós encerramos aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. E vamos para o ponto 3, consequências da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal. Uma coisa interessante aqui na revista é que o autor coloca assim, Deus não estava ausente e mesmo amando Davi, julgou por 3 motivos. Então Deus viu o que Davi fez. E isso é muito importante para nós na classe dos jovens, nesta lição, né? Deus sempre está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Ele sempre está vendo. Então Deus condenou Davi por 3 motivos. Primeiro, ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Segundo, Davi matou Urias e tomou a sua viúva. Ele cometeu o adultério, matou o marido e tomou a mulher para si. E terceiro, Davi havia matado um dos seus melhores e mais íntegros soldados e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás, sem possibilidade de resgate. Então Deus viu o que Urias fez, o que Davi fez. Deus estava olhando, ele não estava ausente. E isso é uma lição para nós. Deus sempre está observando aquilo que nós estamos fazendo. Tomemos cuidado, porque ele está observando. Subtópico 2, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Então Davi, ele sofreu as consequências do seu erro. Como eu disse há um tempo atrás, minutos atrás na aula, que toda ação tem as suas consequências. Então Davi teve pelo menos 2, né? As 2 consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos 2 pecados cometidos por ele, foram a perda da criança, né? Porque no adultério Betseba ficou grávida, a criança morreu, tá? E houve uma contínua guerra na sua família. A Bíblia mostra em 2 Samuel 13, do 1 ao 36, que houve um incesto na família de Davi. Amnon, né, teve relação com a sua própria irmã, filha de Davi. Depois Absalão fez uma trama para matar Amnon. O próprio Absalão arquitetou um golpe de estado para tomar o reinado do próprio pai, e se Davi não tivesse fugido, ele tinha sido morto pelo próprio filho.
né? E então o rei, ele pagou caro por ceder à tentação. O preço que Davi pagou, as consequências que Davi pagou, teve que enfrentar por causa do seu pecado, não foram poucas, foram muitas. Por isso, a advertência: aquele que está em pé, cuide que não caia. Tomemos muito cuidado com as nossas decisões, principalmente decisões onde nós estamos cedendo à tentação. Tomemos muito cuidado, porque nós vamos sofrer as consequências como Davi sofreu. E 3, o contínuo cuidado que precisamos ter. Então diz aí na revista que Davi era um homem, isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável, e foi justamente o que o fez cair. Então ele era um ser humano, e sendo um ser humano, ele era sujeito a situações que o deixassem vulnerável ao pecado. E a situação de Betseba, o acontecimento de Betseba, foi justamente o que aconteceu. Então, por isso nós precisamos vigiar sempre. É o que Jesus disse em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiemos, tomemos contínuo cuidado para que nós não caiamos no mesmo erro do rei Davi. Olhando para a direção errada, Davi cometeu um adultério e depois, posteriormente, participou também, ou foi o mandante de um assassinato. Então, tomemos cuidado, vigiemos e que Deus nos guarde de não sucumbirmos à tentação. Terminamos aqui este ponto também. Se você tem alguma pergunta nesse ponto, quiser comentar, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então diz aí na conclusão da nossa aula: a tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda uma história de vida. Olha que coisa interessante, né? Um momento só, um momento pequeno de falta de vigilância pode gerar um trauma para toda a vida. Então você, moço, moça, vigie, ore, busque orientação de Deus, olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você olhar para Jesus, você não vai olhar para lugares errados. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te espero aqui na próxima aula. Na semana que vem estaremos aqui com a 7ª lição. E você vai estar aqui, nós vamos estar aqui aprendendo juntos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.